Valentões tentam agredir aluno negro, mas a reação dele o surpreende totalmente. Era um dia comum no Colégio São Miguel, cercado por muros altos que escondiam uma realidade ríspida. O sol brilhava intensamente no céu azul, mas não era isso que iluminava o coração de Lucas. Aluno de destaque, ele sempre se esforçava nos estudos, mas era impossível ignorar as vozes debochadas que ecoavam pelos corredores. Lucas, um garoto negro de 15 anos, enfrentava o dia a dia rodeado por olhares desdenhosos e palavras hostis. Hoje, o intervalo parecia mais tenso. Os risos típicos dos estudantes se misturavam com conversas sussurradas, especialmente no canto do pátio onde Ricardo, o valentão mais temido da escola, e seu grupo se reuniam. Conhecido por sua força e brutalidade, Ricardo havia decidido que Lucas seria seu alvo. E ele não estava sozinho. Todo o seu séquito de apoiadores o acompanhava, todos prontos para fazer de Lucas uma vítima. "Olha o nerd aí!" gritou um dos garotos, enquanto o outro fazia gestos de ataque. Lucas sentiu aquele aperto no peito, como se o ar estivesse sendo cortado, mas algo dentro dele começou a fervilhar. Ele não iria se deixar intimidar mais uma vez. Os meninos se aproximaram, cercando-o como lobos prontos para a presa. O que ele faria agora? Era a hora de uma decisão. Sem pensar duas vezes, Lucas respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Ele se posicionou, com uma postura que surpreendeu até a si mesmo. "Saiam do meu caminho", disse, sua voz firmemente decidida. Uma onda de murmúrios percorreu o grupo enquanto os valentões hesitavam. Eles não esperavam que Lucas tivesse coragem para retaliar, e foi então que tudo mudou. Lucas canalizou uma habilidade que mantinha oculta, uma arte marcial que aprendera em aulas secretas, durante os fins de semana. Com movimentos rápidos e precisos, ele começou a se defender, e em questão de segundos, um dos valentões foi derrubado no chão, enquanto o outro recuava, estupefato. O choque nos rostos de Ricardo e seus comparsas era palpável. Lucas se sentia como se estivesse em um filme de ação, o protagonista inesperado de sua própria história. Foi um instante de glória, mas também de pânico. Agora, Lucas não era apenas o alvo. Ele havia chamando a atenção de todos. O que deveria ser um simples ato de defesa se tornara um espetáculo. Novos alunos assistiam, alguns com apoio, outros sussurrando histórias sobre a reação do garoto inesperado. Mas, assim como os aplausos começavam a surgir, novos inimigos se formavam nas sombras. Ricardo se aproximou, com um olhar mais escuro, prometendo vingança. Mas o que ninguém sabia era que Ricardo guardava suas próprias cicatrizes. Rumores começaram a se espalhar sobre um passado problemático, uma família desestruturada e uma luta interna que o tornaram o valentão que ele era. E quando Lucas confrontou aquela realidade, a questão de suas próprias identidades e da verdadeira essência da força começou a se formar dentro dele. Diante do dilema crescente, Lucas se viu numa encruzilhada. Ele poderia seguir o caminho da violência, se tornar como Ricardo, ou poderia quebrar o ciclo. Com a vida de todos ao seu redor prestes a mudar, Lucas sabia que precisava de uma decisão. E a pergunta que ficou no ar foi: como ele enfrentaria essa nova realidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava diante de uma encruzilhada, olhar determinado, mas o coração acelerado como se quisesse escapar do seu peito. Ricardo se aproximava lentamente, seus olhos escuros brilhando com uma fúria acumulada. O grupo de valentões hesitou, o ambiente pairava pesado. "Você se acha, né?" Ricardo se atreveu a dizer.
a voz carregada de desprezo. Mas surpreendentemente o que se seguiu ressoou com um impacto muito maior do que uma mera ameaça. De repente, um grito avassalador cortou o ar. Era um grito agudo, quase animal, que congelou todos no lugar. Ninguém conseguia identificar a origem. As risadas cessaram, os murmúrios sumiam, e por um breve momento o mundo pareceu parar. Foi então que a poucos metros de onde estavam, uma menina desabou no chão, a mão no coração, rosto pálido como um fantasma. Era Ana, uma colega de classe, sempre sorridente. Agora, seu corpo estava estirado na areia do pátio. "Chama a ambulância!" gritou alguém, enquanto Lucas e os valentões olharam em choque. O que estava acontecendo? O tempo parecia flutuar em torno deles. Ricardo, apesar da posição de força, ficou com a expressão desconcertada. Ele não esperava que o drama da situação mudasse tudo. Quando Lucas se aproximou de Ana, sentiu um nó na garganta. As palmas da mão tremiam. "Ana, você tá bem? O que aconteceu?" A voz dele soou estranha, quase implorativa. A menina não respondeu. Seus olhos começaram a lacrimejar. E logo todos perceberam que a situação era muito mais séria. O pátio se encheu de vozes nervosas. Pais e professores surgiram do nada. Alarmados, Lucas observava Ricardo. O valentão estava paralisado, o olhar vazio, como se tivesse deixado de ser o agressor e se tornado um menino assustado. Aquela reviravolta não apenas expôs Ana, mas também fez com que todos olhassem para si mesmos. "Você não fez nada com ela, não foi?" perguntou Lucas, algum ímpeto de bravura retornando. Mas Ricardo não respondeu. Ele respirava pesado, o rosto pálido. Nesse momento, Lucas percebeu uma mudança no olhar de Ricardo. Era como se ele estivesse enfrentando um demônio que não era Lucas, mas algo muito mais próximo e aterrador. No meio do caos, outra voz se destacou. Uma mãe do fundo do pátio, que já havia sido chamada, e corria em direção a Ana. "É por causa do remédio. Ela não vem tomando." O ambiente estremeceu. Murmúrios de condenação, choque e compaixão se espalharam pelo grupo. Aquilo não era apenas uma questão de valentões. Era um grito de desespero que ecoava para muito além do que todos imaginavam. Lucas nunca vira Ricardo reagir assim. Ele que sempre se mostrara tão seguro, agora parecia um menino vulnerável. Mas a verdade era que a vida de todos eles, incluindo Ricardo, tinha camadas que agora começavam a se revelar. E as cicatrizes que cada um carregava eram mais profundas do que poderiam imaginar. Ana foi levada, e com ela, as perguntas começaram a se multiplicar. O que havia acontecido? E o que exatamente estava por trás do comportamento de Ricardo? A tensão pairava no ar, palpável como fumaça. Lucas olhou novamente para Ricardo, que agora se afastava lentamente, com as mãos trêmulas ao lado do corpo. Ele não estava mais no controle. A história de todos ali estava prestes a mudar. Lucas sabia que precisava descobrir a verdade, não só para entender Ana, mas para entender Ricardo. O pátio que antes parecia um campo de batalha, agora era um campo de perguntas e incertezas. O que viria a seguir? O que mais estava escondido sob a superfície da normalidade diária? Essa reviravolta tinha apenas começado, e Lucas não estava certo se queria saber a resposta. Lucas estava paralisado, encarando Ricardo e, ao mesmo tempo, prestando atenção na agitação crescente do pátio. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, mas agora havia uma nova tensão no ar. Em meio ao caos, um sussurro começou a se espalhar. As pessoas estavam olhando para o lado e não era mais para Ana. 2 policiais entraram pelo portão principal do colégio. O ambiente, que estava carregado de emoções, agora se transformou em um misto de curiosidade e medo. As vozes diminuíram. O olhar duro dos policiais fez com que muitos alunos sentissem um calafrio. O que havia acontecido? "Qual é o problema aqui?" um dos policiais perguntou, sua voz firme. As perguntas surgiram na mente de todos. O que eles estavam fazendo ali? A inquietação dos alunos fez surgir novos murmúrios. Lucas olhou para Ricardo e viu que ele estava se perdendo. O valentão estava visivelmente nervoso.
As mãos tremiam e a boca estava seca. Algo estava acontecendo com ele, e Lucas percebeu que a segurança de Ricardo começava a desmoronar. Mas a atenção não estava mais focada nele. Era Ana. O pátio estava mais silencioso do que nunca. Um dos policiais se aproximou de Ana, agora sendo tratada por paramédicos que chegaram rapidamente. Todos os olhares estavam voltados para a menina, mas Lucas sentiu que havia algo mais em jogo. Ele apenas queria entender o que estava acontecendo. É sério, não é uma simples maldição daquela escola. Você não sabe do que eu tô falando, não é? Ricardo gritou abruptamente, fazendo todos se virarem para ele. O pânico em sua voz ecoou. A Ana, ela estava fora de controle. Deve ser isso, você não entende. Lucas congelou. O que ele queria dizer com isso? Que história era essa? Ele tentou se aproximar de Ricardo, mas um dos policiais ergueu a mão, ordenando que todos se mantivessem longe. A tensão aumentava. Que tipo de história eles estavam prestes a descobrir? Em meio ao nervosismo, o celular de uma aluna começou a vibrar, e a tela iluminara o rosto de uma garota ansiosa. "É o vídeo!" ela gritou. Um grupo de alunos começou a se reunir em torno dela. Lucas conseguiu ver algumas imagens na tela. Ana, vestindo uma camiseta colorida, estava em uma festa, rindo e dançando com uma multidão ao fundo. A música alta e o ambiente festivo contrastavam totalmente com a seriedade do momento atual. Mas então, a cena mudou. Ana estava sozinha em um canto. Seu olhar se perdia. Negócios de drogas, uma voz masculina sussurrava no fundo. O grupo ao seu redor parecia distante, mas a expressão dela era de desespero, como se estivesse presa em algo maior do que poderia controlar. As imagens mostravam a jovem cada vez mais perdida, enquanto a voz do homem aumentava em tom. "Ela está envolvida com gente ruim", sussurrou uma aluna ao lado de Lucas. "Estamos falando de coisa pesada." Lucas começou a se sentir mal, porque ninguém havia percebido. Ele se lembrava das vezes em que Ana mencionou estar cansada, afastada. Este colégio que antes parecia um lugar comum, agora reverberava com segredos. Ana estava escondendo mais do que apenas suas fraquezas. E isso se espalhava a Ricardo, que não parecia tão forte quanto antes. A expressão de Ricardo se transformou. "Não era assim que deveria ser", ele murmurou, como se falasse consigo mesmo. Lucas ficou estarrecido. O que mais havia sob a superfície daquelas vidas? Antes que alguém pudesse reagir, um grito cortou o ar. Era a mãe de Ana, chegando entre os paramédicos. Com lágrimas nos olhos, ela se lançou em direção ao filho, buscando por respostas. "O que está acontecendo? O que vocês fizeram com minha filha?" O clima no pátio se tornava cada vez mais opressivo. As revelações pareciam intermináveis. Cada um tinha suas histórias. Mas agora estava claro que estavam todos interligados. E Lucas, sentindo o peso nos ombros, percebeu que não poderia ficar parado. Comunidade, compreensão e talvez um novo começo estavam surgindo na verdade que cada um escondia. O que mais estava por vir e como tudo aquilo afetaria o que ele sabia de si mesmo, o de Ricardo. A confusão só aumentava. E no fundo de sua alma, Lucas percebeu que a batalha estava apenas começando. Lucas estava paralisado, encarando Ricardo, e ao mesmo tempo, prestando atenção na agitação crescente do pátio. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, mas agora havia uma nova tensão no ar. Em meio ao caos, um sussurro começou a se espalhar. As pessoas estavam olhando para o lado, e não era mais para Ana. 2 policiais entraram pelo portão principal do colégio, que estava carregado de emoções. Agora se transformou em um misto de curiosidade e medo. As vozes diminuíram. O olhar duro dos policiais fez com que muitos alunos sentissem um calafrio. O que havia acontecido? "Qual é o problema aqui?" Um dos policiais perguntou, sua voz firme. As perguntas surgiram. Na mente de todos. O que eles estavam fazendo ali? A inquietação dos alunos fez surgir novos murmúrios.
Lucas olhou para Ricardo e viu que ele estava se perdendo. O valentão estava visivelmente nervoso, as mãos tremiam e a boca estava seca. Algo estava acontecendo com ele, e Lucas percebeu que a segurança de Ricardo estava começando a desmoronar. Mas a atenção não estava mais focada nele. Era Ana. O pátio estava mais silencioso do que nunca. Um dos policiais se aproximou de Ana, agora sendo tratada por paramédicos que chegaram rapidamente. Todos os olhares estavam voltados para a menina, mas Lucas sentiu que havia algo mais em jogo. Ele apenas queria entender o que estava acontecendo. É sério, não é uma simples maldição daquela escola. Você não sabe do que estou falando, não é? Ricardo gritou abruptamente, fazendo todos se virarem para ele. O pânico em sua voz ecoou. A Ana, ela estava fora de controle. Deve ser isso. Você não entende. Lucas congelou. O que ele queria dizer com isso? Que história era essa? Ele tentou se aproximar de Ricardo, mas um dos policiais ergueu a mão, ordenando que todos se mantivessem longe. A tensão aumentava. Que tipo de história eles estavam prestes a descobrir? Em meio ao nervosismo, o celular de uma aluna começou a vibrar, e a tela iluminou o rosto de uma garota ansiosa. É o vídeo! Ela gritou. Um grupo de alunos começou a se reunir em torno dela. Lucas conseguiu ver algumas imagens na tela. Ana, vestindo uma camiseta colorida, estava em uma festa, rindo e dançando com uma multidão ao fundo. A música alta e o ambiente festivo contrastavam totalmente com a seriedade do momento atual. Mas então a cena mudou. Ana estava sozinha em um canto, seu olhar se perdia. Negócios de drogas. Uma voz masculina sussurrava no fundo. O grupo ao seu redor parecia distante, mas a expressão dela era de desespero, como se estivesse presa em algo maior do que poderia controlar. As imagens mostravam a jovem cada vez mais perdida, enquanto a voz do homem aumentava em tom. Ela está envolvida com gente ruim, sussurrou uma aluna ao lado de Lucas. Estamos falando de coisa pesada. Lucas começou a se sentir mal, porque ninguém havia percebido. Ele se lembrava das vezes em que Ana mencionou estar cansada. Afastada, este colégio, que antes parecia um lugar comum, agora reverberava com segredos. Ana estava escondendo mais do que apenas suas fraquezas. E isso se espalhava a Ricardo, que não parecia tão forte quanto antes. A expressão de Ricardo se transformou. Não era assim que deveria ser. Ele murmurou, como se falasse consigo mesmo. Lucas ficou estarrecido. O que mais havia sob a superfície daquelas vidas? Antes que alguém pudesse reagir, um grito cortou o ar. Era a mãe de Ana, chegando entre os paramédicos. Com lágrimas nos olhos, ela se lançou em direção à filha, buscando respostas. O que está acontecendo? O que vocês fizeram com minha filha? O clima no pátio se tornava cada vez mais opressivo. As revelações pareciam intermináveis. Cada um tinha suas histórias, mas agora estava claro que estavam todos interligados, e Lucas, sentindo o peso nos ombros, percebeu que não poderia ficar parado. Comunidade, compreensão e talvez um novo começo estavam surgindo na verdade que cada um escondia. De repente, o chão sob os pés de Lucas pareceu tremer. Um dos policiais se aproximou de Ricardo e perguntou: Você é um dos envolvidos naquela briga promovida na festa da Ana? O grupo ficou em choque. Ricardo, o valentão, agora estava sendo diretamente confrontado. Não, isso foi um acidente, ele exclamou, mas suas palavras estavam carregadas de um desespero que ninguém costumava ver nele. Eu só queria protegê-la. Nesse momento, a mãe de Ana olhou para Ricardo, os olhos cheios de uma dor que Lucas nunca imaginou que ela tivesse. Você sabia de tudo. Sabia que ela estava se envolvendo com pessoas erradas e não fez nada. O silêncio se tornou ensurdecedor, todos prestando atenção no desenrolar daquela conversa. Ricardo então levou a mão à cabeça. Eu não sabia que seria assim.
Ele parecia pequeno, quebrado, e subitamente algo se rompeu dentro dele. Em um ato desesperado, Ricardo jogou a mochila no chão e começou a gritar: "Eu não sou o vilão dessa história." O pátio todo ficou em choque. E quando Lucas pensou que as coisas não podiam ficar mais complicadas, uma nova voz surgiu da multidão. Uma jovem que Lucas reconheceu. "É mentira! Ricardo, você estava com ela naquela noite. Você estava junto com eles." O pânico tomou conta. O que mais estava escondido? O quê? Mais não sabiam? As palavras ressoaram como um sinal do apocalipse entre eles. O que seria verdade, afinal? Lucas sentiu um nó na garganta. Ao olhar para Ricardo, a imagem do valentão se desmanchou, revelando um garoto perdido, enquanto Ana lutava por sua vida. Uma nova batalha estava apenas começando, e Lucas não estava preparado para o que ainda estava por vir. Ricardo estava em um misto de desespero e raiva, e a tensão no ar era palpável. Não era assim que deveria ser, ele repetiu, sua voz embargada. Lucas sentiu seu coração acelerar. Algo muito mais profundo estava em jogo. O olhar apreensivo dos alunos se dividia entre o valentão e Ana, que ainda lutava pela vida. Então, de repente, o caos tomou forma. Da multidão, alguém gritou: "Olhem!" Uma aluna, visivelmente nervosa e agitada, começou a filmar algo com seu celular, e todos se viraram na direção dela. As imagens na tela mostravam uma festa, mas o clima festivo logo se transformou em labaredas de pânico. Lucas se aproximou mais, tentando enxergar. O celular mostrava a Ana entre risadas e danças, mas depois as imagens mudaram. O rosto dela estava manchado com lágrimas, enquanto, ao fundo, uma figura masculina se aproximava. Ele segurava algo nas mãos, um objeto brilhante. Uma faca. Ele tinha uma faca, ouviu-se o sussurro de alguém, seguido por um silêncio mortal. Uma onda de choque varreu o pátio. Era como se alguém tivesse desligado o som de repente, e tudo o que restava era a pulsação frenética do coração de Lucas. O que isso significava para Ana? Sua expressão de desespero naquela filmagem fez Lucas sentir um frio na espinha. "Ricardo, você estava lá?" A voz de uma aluna cortou o ar e a pergunta pairou na atmosfera tensa. Ricardo pareceu murchar, suas feições se estreitando em um misto de raiva e medo. Ele não respondeu, mas a hesitação em seu olhar disse mais do que palavras poderiam expressar. "Ela não precisava disso", gritou Ricardo, e sua voz soou como um eco de dor. "Eu só queria mantê-la longe de problemas." O murmúrio da multidão começou novamente, e os rostos se tornaram uma mescla de curiosidade e receio. "Você não fez nada, Ricardo." Uma voz conhecida, a de Fernanda, a melhor amiga de Ana, irrompeu. "Você deixou ela piorar. Sabia das coisas e ficou quieto." O alvoroço aumentou, e as vozes se misturavam em um rugido de indignação. Lucas observou, confuso, como as verdades se desenrolavam diante dele. O pânico estava crescendo. E então, em um giro dramático, um grito cortou o ar vindo de cima das cabeças dos alunos. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e olhos arregalados, saltou para o meio do pátio. "Ana, minha Ana!" A mãe de Ana, desesperada, começou a empurrar as pessoas. O rosto dela estava contorcido em horror. "Ela precisa de mim. Deixa eu passar!" As pessoas se abriram um pouco, o choque tornando o caminho mais fácil para ela. Ana, tão cheia de vida e entusiasmo, estava agora cercada por estranhos, e tudo isso parecia impossível, mas a reviravolta não parou. Enquanto a mãe tentava chegar até Ana, uma voz familiar ecoou atrás dela. "Mãe, não a leve." Era um menino, um garoto que Lucas conhecia, mas que estava longe de ser um amigo. Era o irmão de Ana, Miguel, e seu grito tinha a carga de um sinal de alarme. "Ela não é assim, ela está em perigo." Todos ficaram em silêncio. Miguel entrou na cena. Seus olhos estavam vermelhos de choro. "A verdade é que precisamos falar sobre o que Ana realmente estava fazendo na festa. Ela estava misturada com pessoas perigosas, e agora tudo pode ter ido longe demais." O que significava isso? As palavras eram como um balde de água fria na multidão.
Mas, ao mesmo tempo, o olhar desesperado de Miguel puxou todos para um novo eixo. O pátio se tornou um mar de perguntas não respondidas. Lucas sentiu seu estômago revirar. As revelações eram mais complicadas do que ele jamais poderia imaginar. O que Ana tinha se metido e qual era realmente o papel de Ricardo nisso tudo? A partir daquele momento, nada seria como antes. Ele precisava descobrir a verdade por trás de tudo isso. O que estava na sombra da festa, o que estava oculto na vida de Ana, e, especialmente, qual era o verdadeiro Ricardo. As luzes do pátio agora pareciam mais frias, e uma sensação de urgência preencheu o ar. Lucas precisava de respostas, mas ele não sabia que o pior ainda estava por vir. Miguel estava no meio daquela confusão, e as palavras dele pairavam no ar como se fossem fogos de artifício. O silêncio que se seguiu reverberou no pátio, enquanto todos aguardavam uma resposta de Ricardo. O olhar do valentão estava misturado com raiva e desespero, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. "Você não sabe o que está falando", ele gritou, mas sua voz estava trêmula. A frustração e a impotência se misturavam em seu semblante. Lucas sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? A tensão estava tão alta que se podia cortar com uma faca. Então, uma luz brilhante se acendeu atrás do grupo. Um carro de polícia encostou na calçada, e 2 oficiais saíram rapidamente. O clima se transformou em um misto de curiosidade e medo. O coração de Lucas disparou. O cenário que até então parecia uma batalha de adolescentes, agora estava prestes a tomar um rumo muito mais sério. Os policiais se dirigiram para Ricardo, que estava paralisado. "Você conhecia a Ana, certo?" perguntou um deles, enquanto o segundo examinava a cena ao redor. Todos prestaram atenção. Ricardo hesitou antes de responder. O medo tomava conta dele, e isso ficou evidente no seu olhar. "Sim, mas eu só queria ajudar." Ele começou a suar frio. As palavras pareciam pesadas demais para serem ditas, e Lucas notou que algo naquela situação não estava certo. Ele olhou para a mãe de Ana, que tinha os olhos marejados, claramente à deriva e num mar de confusão. Foi então que um terceiro oficial apareceu, e este trouxe uma informação que ninguém estava preparado para ouvir. "Recebemos uma denúncia anônima sobre um possível envolvimento de alguns alunos em atividades ilícitas." Durante a festa de ontem, a voz dele era tranquila, mas as palavras soaram como uma bomba. Os olhares se voltaram para Ricardo e, em um instante, um murmúrio percorreu a multidão. "Que tipo de atividades?" Alguém questionou do fundo da multidão. A incerteza pairava no ar e Lucas sentiu a pressão crescer. Ele queria respostas, mas estava começando a temer o que poderia descobrir. O policial continuou. Advogados e pessoas na festa afirmaram que Ana estava presente com um grupo de indivíduos conhecidos por tráfico e outras atividades. Havia até relatos de que ela estava, uma pausa significativa, sendo forçada a consumir drogas. "Precisamos entender seu envolvimento, Ricardo. Você pode nos ajudar?" O choque era visível nos rostos de todos. Ana, a menina que todos conheciam, como sempre sorridente, poderia estar envolvida em algo tão sombrio. E Ricardo, o valentão, acreditava que estava apenas tentando proteger sua amiga de algo que nem ele entendia completamente. "São mentiras!" gritou Ricardo, agora completamente fora de controle. "Ela não estava se envolvendo com ninguém desse tipo, eu juro." Mas a maneira como ele falava, o desespero na sua voz, Lucas começou a suspeitar que havia mais nessa história. E então, como se o universo estivesse conspirando para desmantelar aquelas vidas, tudo se intensificou. Um grito horripilante rasgou o ar. Era Ana, que estava sendo carregada pelos paramédicos. Consciente, mas a expressão de dor e medo no seu rosto era inconfundível. "Não, Miguel!" ela gritou, e Miguel correu em sua direção.
Eu não sei onde estou. Me ajuda! Naqueles olhos, Lucas viu algo além do desespero. Viu um pedido de socorro profundo, que ia muito além do que as palavras podiam expressar. E de repente, tudo começou a fazer sentido. Ela não é apenas uma vítima. Ela está em perigo. Miguel gritou e a revelação pairou pesada no ar. Lucas olhou para Ricardo e pela primeira vez sentiu compaixão por aquele que sempre fora o valentão. Mas a verdadeira reviravolta veio quando Ana olhou para Ricardo e, em um sussurro, disse: "Você sabia sobre tudo. Por que não me ajudou? Você era meu amigo." Ricardo ficou paralisado, o rosto pálido, a boca aberta em choque. Eu não sabia ao certo. Eu não queria me meter em problemas. Não podia fazer isso." Mas as palavras não conseguiram cobrir a verdade. Nua que agora se movia entre eles. Todo aquele pátio virou um tribunal. Cada um esperando por respostas que agora pareciam mais complicadas do que se imaginava. E a cada segundo, a verdade os envolvia, empurrando as fronteiras da amizade e da lealdade para longe. Lucas sentiu uma vontade desesperada de entender tudo aquilo. O que havia entre Ricardo e Ana? O que havia escondido por tanto tempo? E, mais importante, o que aconteceria a partir daquele momento? As peças estavam em movimento, e o quebra-cabeça começava a se montar de maneira obscura e pesada. A resposta estava próxima. Mas e se a verdade chocante que estava prestes a ser revelada mudasse para sempre a vida de todos eles? Miguel estava no meio daquela confusão, e as palavras dele pairavam no ar como se fossem fogos de artifício. O silêncio que se seguiu reverberou no pátio, enquanto todos aguardavam uma resposta de Ricardo. O olhar do valentão estava misturado com raiva e desespero, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. "Você não sabe o que está falando", ele gritou, mas sua voz estava trêmula. A frustração e a impotência se misturavam em seu semblante. Lucas sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? A tensão estava tão alta que se podia cortar com uma faca. Mas então, uma luz brilhante se acendeu atrás do grupo. Um carro de polícia encostou na calçada, e 2 oficiais saíram rapidamente. O clima se transformou em um misto de curiosidade e medo. O coração de Lucas disparou. O cenário, que até então parecia uma batalha de adolescentes, agora estava prestes a tomar um rumo muito mais sério. Os policiais se dirigiram para Ricardo, que estava paralisado. "Você conhecia a Ana, certo?" perguntou um deles, enquanto o segundo examinava a cena ao redor. Todos prestaram atenção. Ricardo hesitou antes de responder. O medo tomava conta dele e isso ficou evidente no seu olhar. "Sim, mas eu só queria ajudar." Ele começou a suar frio. As palavras pareciam pesadas demais para serem ditas. E Lucas notou que algo naquela situação não estava certo. Ele olhou para a mãe de Ana, que tinha os olhos marejados, claramente à deriva em um mar de confusão. Foi então que um terceiro oficial apareceu, e este trouxe uma informação que ninguém estava preparado para. "Recebemos uma denúncia anônima sobre um possível envolvimento de alguns alunos em atividades ilícitas durante a festa de ontem." A voz dele era tranquila, mas as palavras soaram como uma bomba. Os olhares se voltaram para Ricardo e, num instante, um murmúrio percorreu a multidão. "Que tipo de atividades?" alguém questionou do fundo da multidão. A incerteza pairava no ar, e Lucas sentiu a pressão crescer. Ele queria respostas, mas estava começando a temer o que poderia descobrir. O policial continuou. Advogados e pessoas na festa afirmaram que Ana estava presente com um grupo de indivíduos conhecidos por tráfico e outras atividades. Havia até relatos de que ela estava, uma pausa significativa, sendo forçada a consumir drogas. "Precisamos entender seu envolvimento. Ricardo, você pode nos ajudar?" O choque era visível nos rostos de todos. Ana, a menina que todos conheciam como sempre sorridente, poderia estar envolvida em algo tão sombrio.
E Ricardo, o valentão, acreditava que estava apenas tentando proteger sua amiga de algo que nem ele entendia completamente. São mentiras, gritou Ricardo, agora completamente fora de controle. Ela não estava se envolvendo com ninguém desse tipo, eu juro. Mas a maneira como ele falava, o desespero na sua voz. Lucas começou a suspeitar que havia mais nessa história. E então, como se o universo estivesse conspirando para desmantelar aquelas vidas, tudo se intensificou. Um grito horripilante rasgou o ar. Era Ana, que estava sendo carregada pelos paramédicos, consciente. Mas a expressão de dor e medo no seu rosto era inconfundível. Não! Miguel! Ela gritou, e Miguel correu em sua direção. Eu não sei onde estou, me ajuda! Naqueles olhos, Lucas viu algo além do desespero. Viu um pedido de socorro profundo, que ia muito além do que as palavras podiam expressar. E, de repente, tudo começou a fazer sentido. Ela não é apenas uma vítima. Ela está em perigo. Miguel gritou e a revelação pairou pesada no ar. Lucas olhou para Ricardo e, pela primeira vez, sentiu compaixão por aquele que sempre fora o valentão. Mas a verdadeira reviravolta veio quando Ana olhou para Ricardo e, em um sussurro, disse: em um impulso, desligou as defesas que sempre manteve. Eu não sabia que era tão sério, ele gritou, mirando os policiais. Agora, os olhares não estavam voltados apenas para ele, mas para um outro grupo que se aproximava, oscilando entre o temor e a curiosidade. Os jovens cercados, inicialmente apenas ouvintes, sorriam com um brilho inquietante nos olhos. Então, alguém gritou do meio da multidão: O que você está escondendo, Ricardo? A voz reverberou como um estalo, e a tensão estourou em fragmentos. Lucas olhou e viu a figura de um garoto desconhecido, mas o que sentiu foi muito mais do que isso. Era a confiança derrubada. O olhar do menino carregava a certeza de que uma verdade muito maior estava prestes a ser revelada. Ninguém sabia de nada. Mas vocês precisam entender que foi um jogo. Um jogo que acabou muito mal. Ricardo estava diante de todos, na linha tênue entre a culpa e a defesa. O pátio implodiu com perguntas, gritos e murmúrios nervosos. Foi então que um celular se acendeu. O grupo fez silêncio. A tela mostrava um vídeo. A imagem de Ana, rindo, dançando, gente em volta. Mas, de repente, o foco mudou. Um homem, conhecido na escola por ser envolvido em questões nebulosas, apareceu. Ele segurava algo. Um saco. Silêncio. A verdade estava ali. O choque pairou, e o que todos conheciam sobre Ana e os eventos daquela noite desmoronou como uma carta mal colocada. O que mais havia em jogo? O que mais ninguém sabia? O pátio encheu-se de vozes, misturando a incredulidade e o medo. Lucas sentiu a cabeça girar. A situação mudou drasticamente. E ele não sabia se poderia confiar em ninguém. Cada um tinha seu próprio lado da história, e a verdade estava se distorcendo a cada momento que passava. A revelação não havia terminado, e a pergunta na mente de todos era: quão fundo o abismo se aprofundaria? O pátio encheu-se de murmúrios e olhares apreensivos. Lucas sentiu a adrenalina disparar em suas veias. Ele precisava saber a verdade. O ambiente estava tenso. As revelações sobre Ana penetravam como facas afiadas. Isídia no celular ainda piscava. Imagens de sorrisos e risadas agora distorcidas por um terror insuportável. Eu sabia que algo estava errado, ele pensou, as dúvidas surgindo como sombras em sua mente. A multidão continuava em caos, mas um chamado próximo fez seus instintos dispararem. De repente, Ana soltou outro grito. Você não pode me deixar! Não! Eu não posso! Os paramédicos tentaram controlá-la, mas ela se debatia, o olhar perdido em um mar de desconhecidos e medo. Miguel estava ali, os olhos brilhando com preocupação. Ele estendeu a mão, querendo aliviar a dor da irmã. Ana, calma! Estamos aqui! Então, o mundo pareceu parar. A voz de um dos policiais cortou a tensão como um fio de faca. Todos se afastem! O desespero de Ana aumentava, e as palavras ecoaram em volta deles, intensas e cheias de urgência. Ela precisa de ajuda! É sério!
Ricardo, agora consumido por uma mistura de culpa e pânico, gritou em direção aos policiais. O olhar dele estava repleto de angústia. A multidão ficou silenciosa, assistindo a cena horrenda se desenrolar. Foi então que algo absolutamente inesperado aconteceu. Um carro branco disparou para dentro da escola, derrapando no chão de terra batida. A porta se abriu com um estrondo e um homem de terno escuro saiu, a expressão de determinação estampada em seu rosto. Ele não parecia ser do grupo, muito menos um do colégio. Algo no jeito dele fez Lucas sentir um tremor de alerta. Ele precisa parar, gritou alguém no fundo, apontando para a direção do homem. A tensão crescia. O que aquele sujeito queria ali? O policial mais próximo foi em direção ao homem, mas ele não parecia se importar. Dê-me seu telefone, disse, gritando sem pensar. Eu preciso. Antes que terminasse, o homem tirou algo do bolso. Um celular, mas não era qualquer celular. Era um que parecia codificado, com uma tela maior e cheia de luz. Ele girou em direção à multidão, e as imagens que apareceram na tela deixaram todos em estado de choque. As imagens mostravam Ana. Detalhes que Lucas reconheceu instantaneamente. Era um vídeo da festa, mas não era uma gravação comum. Agora você vai ver a verdade, disse o homem, sua voz rouca, mas com um eco de autoridade. Ela não é a única em perigo aqui. Do que você tá falando? Miguel gritou, desconcertado, enquanto as sombras se transformavam em silhuetas ameaçadoras na tela. Lucas olhou para Ricardo, que ainda estava paralisado, mas seus olhos estavam bem abertos, absorvendo tudo. A imagem se aproximou, e ali estavam outras pessoas, encrencadas em uma situação ainda mais obscura do que a que conheciam. Era como se uma bomba tivesse explodido. Esses caras são sérios, eles são da máfia, sussurrou alguém na multidão, enquanto o homem continuava desafiador, mostrando o vídeo que agora parecia um horror. E a cena não parou ali. O pátio encheu-se de um murmúrio crescente. Era como se todos estivessem pegando fogo com uma realidade que se desdobrava diante deles. Lucas se sentiu tonto. As imagens do vídeo mostravam Ana cercada, assustada, com aqueles rostos sombrios se aproximando dela, como se fizessem parte de um plano maior. Ricardo tropeçou para trás, a expressão de quem estava enfrentando um ataque do passado. Eu não sabia, ele murmurava em voz baixa, agora enfrentando seus próprios demônios. As paredes do mundo que construiu estavam ruindo em volta dele. Foi quando a verdade mais devastadora se revelou. Você, Ricardo, você se envolveu nisso? Miguel gritou, a ferocidade em sua voz atraindo toda a atenção. Era por isso que você não queria ajudar Ana? Você sabia e ficou calado? O silêncio caiu de novo, pesado como chumbo. Ricardo poderia ser apenas um valentão, mas agora parecia uma marionete em um jogo muito maior. Lucas olhou por cima do ombro, as expressões na multidão se transformando. Algumas com medo, outras com furor. Uma pressão sem igual acumulava-se. O que eles conheciam, o que acreditaram ser a verdade, parecia desmoronar. E então, enquanto a multidão balançava entre choque e indignação, o homem de terno escuro fez uma pausa dramática. A história de Ana é apenas uma entre muitas. Há algo maior e muito mais sombrio se movendo sob a superfície. E isso não vai parar por aqui. O que ele havia soltado era uma bomba. Lucas se sentiu tonto, a angústia latejando em sua cabeça. O que mais estava escondido? O que mais eles não sabiam? A verdadeira luta estava apenas começando e ninguém estava seguro. Lucas sabia que a próxima decisão que tomariam seria crucial. Mas o que exatamente isso significava para eles? O pátio encheu-se de murmúrios e olhares apreensivos. Lucas sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Ele precisava saber a verdade. O ambiente estava tenso. As revelações sobre Ana penetravam como facas afiadas. O vídeo no celular ainda estava lá, fixando suas imagens de sorrisos e risadas que agora pareciam distorcidas por um terror insuportável. Eu sabia que algo estava errado, ele pensou.
as dúvidas surgindo como sombras em sua mente. A multidão continuava em caos, mas um chamado próximo fez seus instintos dispararem. De repente, Ana soltou outro grito. Você não pode me deixar! Não, eu não posso! Os paramédicos tentaram controlá-la, mas ela se debatia, o olhar perdido em um mar de desconhecidos e medo. Miguel estava ali, os olhos brilhando com preocupação. Ele estendeu a mão, querendo aliviar a dor da irmã. Ana, calma, estamos aqui. Então, o mundo pareceu parar. A voz de um dos policiais cortou a tensão como um fio de faca. Todos se afastem. O desespero de Ana aumentava, e as palavras ecoaram em volta deles, intensas e cheias de urgência. Ela precisa de ajuda, é sério. Ricardo, agora consumido por uma mistura de culpa e pânico, gritou em direção aos policiais. O olhar dele estava repleto de angústia. A multidão ficou silenciosa, assistindo a cena horrenda se desenrolar. Foi então que algo absolutamente inesperado aconteceu. Um carro branco disparou para dentro da escola, derrapando no chão de terra batida. A porta se abriu com um estrondo, e um homem de terno escuro saiu, a expressão de determinação estampada em seu rosto. Ele não parecia do grupo, muito menos um do colégio. Algo no jeito dele fez Lucas sentir um tremor de alerta. Ele precisa parar, gritou alguém no fundo, apontando para a direção do homem. A tensão crescia. O que aquele sujeito queria ali? O policial mais próximo foi em direção ao homem, mas ele não parecia se importar. Dê-me seu telefone, disse, gritando sem pensar. Eu preciso. Antes que terminasse, o homem tirou algo do bolso. Um celular. Mas não era qualquer celular. Era um que parecia codificado, com uma tela maior e cheia de luz. Ele girou em direção à multidão, e as imagens que apareceram na tela deixaram todos em estado de choque. As imagens mostravam Ana, detalhes que Lucas reconheceu instantaneamente. Era um vídeo da festa, mas não era uma gravação comum. Agora você vai ver a verdade, disse o homem, sua voz rouca, mas com um eco de autoridade. Ela não é a única em perigo aqui. Do que você tá falando? Miguel gritou, desconcertado, enquanto as sombras se transformavam em silhuetas ameaçadoras na tela. Lucas olhou para Ricardo, que ainda estava paralisado, mas seus olhos estavam bem abertos, absorvendo tudo. A imagem se aproximou, e ali estavam outras pessoas, encrencadas em uma situação ainda mais obscura do que a que conheciam. Era como se uma bomba tivesse explodido. Esses caras são sérios, eles são da máfia, sussurrou alguém na multidão. Enquanto o homem continuava desafiador, mostrando o vídeo que agora parecia um horror. E a cena não parou ali. O pátio encheu-se de um murmúrio crescente. Era como se todos estivessem pegando fogo, com a realidade que se desdobrava diante deles. Lucas se sentiu tonto. As imagens do vídeo mostravam Ana cercada, assustada, com aqueles rostos sombrios se aproximando dela, como se fizessem parte de um plano maior. Ricardo tropeçou para trás, a expressão de quem estava enfrentando um ataque do passado. Eu não sabia, ele murmurava em voz baixa, agora enfrentando seus próprios demônios. As paredes do mundo que construiu estavam ruindo em volta dele. Foi quando a verdade mais devastadora se revelou. Você, Ricardo, você se envolveu nisso? Miguel gritou, a ferocidade em sua voz atraindo toda a atenção. Era por isso que você não queria ajudar Ana? Você sabia e ficou calado? O silêncio caiu de novo, pesado como chumbo. Ricardo poderia ser apenas um valentão, mas agora parecia uma marionete em um jogo muito maior. Lucas olhou por cima do ombro, as expressões da multidão se transformando, algumas com medo, outras com furor. Uma pressão sem igual acumulava-se. O que eles conheciam, o que acreditaram ser a verdade, parecia desmoronar. E então, enquanto a multidão balançava entre choque e indignação, o homem de terno escuro fez uma pausa dramática. A história de Ana é apenas uma entre muitas. Há algo maior e muito mais sombrio se movendo sob a superfície. E isso não vai parar por aqui. Do que você está falando?
Um murmúrio correu através da multidão. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar a bomba definitiva. Ana não é só uma vítima, mas a chave para um tráfico muito maior. Tudo isso foi uma armadilha. Uma armadilha que envolve muito mais do que vocês imaginam. Um de vocês pode até estar envolvido. Aquelas palavras explodiram no ar, como fogos de artifício. Quem está envolvido? Uma voz ecoou da multidão. E todos começaram a olhar em volta em pânico. O mundo virou de pernas para o ar. E então, algo estalou. Ana, em um último ato de desespero, tentou se soltar dos paramédicos. Não é assim! Larguem-me! E mais uma vez, ela gritou. Ele está certo. Um de vocês é um traidor. O pânico se espalhou e os olhares concentraram em cada rosto ali presente. Um frio percorreu a espinha de Lucas. Ele tremeu ao perceber que a verdadeira luta estava apenas começando. E a pergunta agora era: quem poderia ser o traidor? Ana gritava, seu desespero ecoando nas paredes do pátio. Um de vocês é um traidor. Aquela frase caiu como uma bomba, provocando uma onda de murmúrios e olhares aterrorizados. Ricardo recuou, o rosto pálido como um lenço. Ele parecia serão, sem saber o que fazer. Miguel, por sua vez, avançou, tentando proteger a irmã a qualquer custo. Você está mentindo, Ana. Isso não faz sentido, gritou Ricardo. Sua voz tremia, mas havia um fundo de medo. O policial olhou para ele com desconfiança. E Lucas também começou a se perguntar: seria possível? Ricardo tinha algo a ver com isso? A tensão era palpável. As pessoas se aglomeravam, ansiosas para saber a verdade, enquanto os paramédicos tentavam acalmar Ana, que lutava contra eles, os olhos cheios de pânico. Eu não sei onde estou. Me ajuda, Miguel. A desorientação dela fazia o coração de Lucas se apertar. E então, o homem de terno escuro tomou a dianteira novamente. Essa é a verdadeira face do que está acontecendo. Ana não é só mais uma vítima. Isso é uma armadilha. E vocês estão todos no meio do fogo. As palavras dele deixaram todos gelados. A multidão estava paralisada. Um de vocês pode muito bem ser o responsável por tudo isso. Ele olhou ao redor, como se fosse um juiz, avaliando. Era explosivo, e Lucas sentiu um nó na garganta. Quem? Miguel berrou, encarando os rostos próximos. Ele parecia uma tempestade prestes a estourar, e rapidamente a multidão começou a procurar por respostas. Nesse momento, Ana, ainda lutando, controlou a respiração por um segundo. Não, eu não queria que você entrasse nisso, Ricardo. O silêncio caiu pesado. O que aquela frase realmente significava? Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ricardo olhou para o chão. Um garoto perdido em meio ao caos. Eu só queria ajudá-la. Não sabia que era tão sério. Sua voz estava embargada, e a ira da multidão se intensificou. Você pode ter sido o motivo, Miguel gritou, apontando o dedo. Você sabe quem são os que estão por trás disso. Você tinha medo de se envolver. O pátio estava um caos, mas as peças estavam começando a se encaixar. O policial interveio. Chega, é hora de vocês falarem a verdade. Quem mais está envolvido? A pressão era intensa, e todos estavam diante de um precipício. Ricardo finalmente olhou para Ana. Seu olhar pesado. Vamos acabar com isso. Me ajude a explicar. Eu não sabia de nada. Apenas me envolvi. Era um pedido e de repente Lucas sentiu uma onda de compaixão emergir em meio às sombras. Ana parou por um momento, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Não quero mais correr. Vamos acabar com isso. Todos estão em perigo. Precisamos nos unir como amigos. Terminou a hora de esconder. As palavras dela ecoaram, ressoando na multidão. O que começou como confusão agora era um grito de unificação. Todos estavam prontos para enfrentar a verdade. Deixando as rivalidades de lado, o grupo de novos aliados estava se formando e a determinação estava palpável. Ricardo tomou uma atitude. Me deixe explicar tudo. Preciso que ouçam. Se estamos todos juntos,
Um pode proteger o outro. Temos que acabá-lo antes que ele chegue mais perto. Ele olhou para o homem do terno. Me diga o que fazer. Lucas piscou. Um novo caminho se formando diante deles. A jornada estava apenas começando. Mas ali, entre desentendimentos e verdades obscuras, uma centelha de esperança começava a brilhar. E antes que o pátio silenciasse novamente, a urgência tomou conta do momento. Ei, você que está assistindo, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos, você não pode ficar de fora dessa.